Esses dias eu fui compartilhar uma música no Stories ali do Instagram, porque eu sou esse tipo de pessoa, e aí era uma música da Madonna, né? Claro, como boa maricona que eu sou. Aí eu coloquei a música lá e escrevi assim: essa é pra chacoalhar a maricona. Se não perdeu o réu primário hoje, tamo no lucro, segue a vida. Né? Uma frase ali animadora para as pessoas, para as minhas colegas. Aí eu postei. E que eu postei, coisa de 30 segundos, recebo uma notificação do Instagram falando que derrubaram meu stories. Fui censurada. E aí eu fiquei me perguntando, foi por causa da palavra maricona? Foi pela incitação à desordem, por conta do réu primário? Ou foi por causa da Madonna? Né? Jamais saberemos. Eu acho que foi a Madonna. Boa noite. Aqui quem fala é a sua drag queen, palestrante, podcaster, DJ de playlist e dona dos meios de produção, Misândrica. E esse é o Misandricast, o nosso date quinzenal, mensal, anual, enfim, para falar de assuntos extremamente sérios sem nenhuma seriedade. Né? Eu não vou nem tentar arranjar uma desculpa, uma saída para a quantidade de tempo que eu fiquei sem gravar algum episódio. Porque eu acho que essa altura do campeonato já tá virando rotina mesmo, tá chato, tá repetitivo. Então vamos só aceitar que eu faço o que eu posso e vocês digam obrigada, misândrica, com voz aveludada e sorriso no rosto, tá? Mas eu confio na generosidade da minha audiência, que é pequena, mas é consistente. Vocês estão aqui todo episódio, seja ele uma vez por semana, seja ele uma vez por semestre. Eu vejo vocês, tá? Bom, eu vejo os números, no caso, né? Eu não sei se são as mesmas pessoas, mas os números estão lá iguais, então eu só posso presumir que são as mesmas pessoas. Eu, enquanto uma pessoa que sabe de datas, né? De dados, de matemáticas. E não é por falta de vergonha na cara, não, viu, gente? Eu juro que tenho tentado estabelecer uma rotina para conseguir suprir todas as minhas demandas, esse podcast incluso. Mas a vida, né? A vida, ela acontece e ela sempre acontece do jeito que a gente não quer. Aliás, a vida normalmente vai para o extremo oposto do que a gente quer. Não é só ali um pequeno desvio, não. É um parente muito querido que morre, é um outro que tá doentinho da cabeça, é um pepino para resolver no relacionamento, é um estresse que passa no trabalho. Né? Esse último, inclusive, trabalho, tem sido meu maior dilema. E é por isso que hoje eu resolvi vir aqui humildemente com meu microfone de luz colorida, meu banquinho e a minha cara virada para dentro do guarda-roupa para o som ficar melhor, para falar com vocês sobre trabalho. Porque eu ando percebendo, aliás, percebendo não, que eu acho que já está bastante claro, que muito da nossa vida gira em torno do trabalho, né? Eu sei que eu não estou dizendo nada genial, inovador, você provavelmente já deve ter se pego no meio do expediente, assim, fazendo aquela cara de desespero e pensando: meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo da minha vida? E o que que você faz da sua vida, né? Além de trabalhar. Eu imagino que seja uma coisa até, não sei, acho cultural aqui de São Paulo. Não sei daí de onde você mora, se é a mesma vibe. Mas o trabalho, ele toma muito conta da nossa vida pessoal por aqui. Aliás, não tem vida pessoal, né, no caso. Tô falando muito aliás hoje, né? Mas aliás, brincadeira. Uma das primeiras coisas que a gente pergunta pra alguém que tá conhecendo é o que que você faz na vida? O que que você faz da vida? E aí a gente não faz essa pergunta querendo saber os hobbies da pessoa, o que que ela faz quando tá sozinha em casa. Não. A gente pergunta pra saber qual a profissão dela. E aí, na maior parte do tempo, eu entendo que seja uma coisa meio, sei lá, inconsciente, ou a gente só pergunta porque todo mundo sempre pergunta pra gente também. Mas é louco pensar que a coisa mais importante que a gente quer saber de uma pessoa é justamente como ela ganha dinheiro. O trabalho é praticamente uma régua moral em que a gente interpreta o mundo, as pessoas, as coisas. Tanto que se você pergunta pra alguém o que que você faz da vida e a pessoa por acaso responde eu tô desempregado agora, ou ela mesma já se completa, ou você pergunta logo em seguida: ah, mas você é formado em quê? E aí, de novo,
pra saber como a pessoa ganha dinheiro. Ou já ganhou um dia, pelo menos. Uma vez, numa aula de antropologia, durante a faculdade, meu professor fez uma analogia muito boa que eu frequentemente me pego usando. Eu não lembro exatamente do que ele estava falando, porque, enfim, antropologia, né? Conteúdo pra caralho. Mas eu amo e eu acho que essa aula era tão legal e tão estimulante que desde essa época eu sou meio fascinada por entender a trajetória que nós, enquanto sociedade, fizemos pra estar onde a gente tá hoje, sabe? Assim, de maneira comportamental. Eu tenho muito essas piras. Mas ele disse mais ou menos assim: se todo mundo é alguma coisa, então ninguém é essa coisa. Vou exemplificar para ficar mais fácil para vocês entenderem. Porque eu demorei um tempo para entender também, então por favor não se cobrem. Mas é tipo, se todo mundo é uma pessoa boa, então ninguém é uma pessoa boa no final das contas. Porque ser bom precisa de um referencial oposto. Você só é bom porque existe um negócio chamado mal, né? Uma pessoa que não é má, que uma pessoa que é má. E a nossa sociedade, ela se constrói em cima desses paradoxos, né? Dessas dualidades. Então você só pode ser alguma coisa porque tem um referencial. A nossa identidade é construída dessa forma. Eu acho que eu já até falei um pouquinho sobre isso em algum episódio passado. Que eu falei do meu TCC, alguma coisa assim. Enfim, procura aí, gente, mas eu já falei sobre isso. E por que eu tô trazendo esse lenga-lenga, né? Essa anedota, essa pensata pro nosso assunto de hoje? Porque eu acho que o trabalho é uma das poucas coisas que talvez fogem dessa regra aí paradoxal. Porque se tudo na sua vida é trabalho, eu sinto lhe informar, mas tudo na sua vida é trabalho. Porque é muito difícil ter uma relação saudável com outras áreas da sua vida quando você está constantemente presa a uma condição de servidão, né? Olha, forte isso que ela falou, hein? Nem eu tava preparada pra ouvir isso hoje. Eu vou ter que ficar uns 5 minutinhos chorando em posição fetal. Mas não adianta você chegar pra mim e falar: ai, misândrica, mas eu tenho minha própria empresa. Eu sou meu próprio chefe. Eu não sirvo a ninguém. Será? Desculpa te trazer essa notícia, querida, mas a máxima do capitalismo é justamente que, a não ser que você seja bilionário e seja dona dos meios de produção, você serve alguém. E considerando que a parcela de gente que se encaixa nesses requisitos de dona dos meios de produção, essa parcela é bem menor do que o número de pessoas no mundo, a chance de você que está me ouvindo agora ainda depender do seu trabalho para sobreviver é bem grande. E veja bem, esse episódio, por enquanto, ainda não é um manifesto de como acabar com o capitalismo. Não. Podia ser, mas não é. Mas a gente precisa estar na mesma página em relação ao trabalho para poder entender como que essa relação pode sim ser extremamente tóxica de maneira individualizada aí no seu dia a dia. E aí, assim, gente, mais uma vez, é importante avisar, né, a você que pode estar chegando aqui agora, tá me ouvindo pela primeira vez, mas o Misandricast não é um programa motivacional. Tá? Não sei se ficou claro até agora. Aqui a gente não te motiva a nada, nem pro bem, nem pro mal. Até porque eu nem acredito muito nesses conceitos também, mas isso outro dia eu conto. Então eu não vou dar uma resposta clara e concreta para as nossas questões em relação a trabalho e vida pessoal. Eu também estou descobrindo como isso funciona melhor para mim ainda. Agora, o objetivo desse nosso date, desse nosso bate-papinho gostoso, é compartilhar experiências. Eu tenho uma minhoca na minha cabeça. Aí essa minhoca tem filhotes e eu venho aqui e distribuo esses filhotes para vocês plantarem na cabeça de vocês, né? E dito isso, eu vou fazer o que já é de praxe nesse programa e me usar como exemplo, só para a gente ter um ponto ali nessa discussão. Eu gosto de desenhar. Sempre gostei desde criancinha. É uma coisa que hoje, entre trancos e barrancos, eu acho que sou boa naquilo que eu me proponho a produzir. E aí sempre me disseram que eu tinha que vender meus desenhos, ou que eu tinha que cobrar para desenhar as pessoas. E sei lá, eu acho que é um conselho bem válido, eu não vou nem discutir por esse ponto. Se você é bom, né, em uma coisa, isso sim pode ser uma profissão, se fizer sentido para você. Mas é o que você quer? Que a coisa que você gosta e que você é boa em fazer vire seu ganha-pão? Que você dependa disso para sobreviver? Isso tem que estar na nossa cabeça. Tem que botar essas perguntas na balança. Porque para mim não funcionou. Eu, pelo menos, ainda não consegui fazer funcionar. Isso porque a partir do momento em que alguém chega para mim e fala: Ó,
Me fala quanto você cobra pra me desenhar tal coisa. Acabou. Absolutamente toda a minha vontade de fazer aquela coisa foi pro saco. Eu posso até curtir bastante o que eu produzi e tal, fazer, mas se eu gostar demais, eu tô pra te dizer, inclusive, que eu faço de graça. Porque quando você tá me pagando pra fazer algo, essa necessidade é sua sobre mim. Você precisa de uma coisa. E eu desenho porque eu preciso, né? É uma coisa meio pessoal. Mas eu adoraria poder ganhar um trocadinho aí com as coisas que eu faço de ilustração. Mas eu ainda não consegui enxergar um jeito de como fazer isso sem que tire minha vontade de desenhar e não implique, por exemplo, em como esse trabalho vai ficar no final. Porque se eu tô me sentindo obrigado a fazer a coisa, talvez não fique tão legal assim. Vocês entendem? E aí, ok, né? Eu tentei ganhar dinheiro um tempo ali com os meus desenhos e como resultado, eu até semana passada estava exatos um ano sem conseguir desenhar absolutamente nada. Sabe? Assim, criatividade bloqueada total. E aí, no meio disso, eu comecei a fazer crochê. Comecei ali a fazer crochê porque eu falei, vou tentar estimular minha cabeça de alguma forma, ver se me ajuda a voltar a desenhar, a ter ideias, enfim. Fica aí, inclusive, a dica aí, pra quando você tiver num bloqueio criativo, vai fazer outra coisa. Faz uma coisa mais mecânica, mas que de alguma forma você ainda precisa pensar sobre isso. É o que eu faço normalmente, dá certo pra mim. Porque, e também porque crochê é uma delicinha, eu sou muito senhorinha do crochê, sim, tá? Eu fiz uns descansa-copo lindo pra minha casa. E aí, sabe o que me disseram? Nossa, mas que legal seus crochês. Por que que você não vende? Aí eu pensei, pô, verdade, né? Por que que eu não vendo uns negocinhos de crochê? Eu pensei bastante. Nunca mais encostei numa agulha de crochê. Tá me entendendo? Eu sei que minha cabeça é meio maluca e que provavelmente alguém deve estar ouvindo isso agora e pensando: meu Deus, que maluca, só faz e pronto. Felizmente ou infelizmente, minha cabeça funciona assim. Mas todas essas situações fizeram justamente eu me perguntar o porquê disso tudo. Por que eu tenho essa relação estranha com o trabalho? E por que que a gente, eu, você, todo mundo, tem essa relação estranha com o trabalho? Porque vocês vão me desculpar, mas não é possível que tudo que eu gosto de fazer ou eu sou bom em fazer, em algum momento da minha vida vai ter que virar um produto. Quer dizer, você passa 8, 9, às vezes 12 horas trabalhando para quando você chegar em casa você continuar fazendo o quê? Trabalhando. Gente, bota na ponta do lápis. Conta aí quantas horas da sua semana você passa trabalhando, incluindo o tempo de transporte. Agora conta quantas horas da sua semana você tá de boa, relaxando, descansando, fazendo algo que você tem prazer em fazer. Trabalho de casa também é trabalho, tá? Não vamos incluir esse tempo na conta para não ficar muito complexo, mas tenta dar uma contabilizada aí. O tempo que você fica no trabalho e no transporte e no seu dia a dia, quanto tempo você separa para falar, cara, eu vou fazer isso aqui porque é o que eu gosto de fazer, tá? Falei demais, não. Tem dias que eu começo a falar da lá que eu nem respiro, vocês estão percebendo, né? Mas enfim, aí você faz essa conta aí. Você acha que você que tá equilibrado nessas duas áreas? Isso pensando só em relação ao tempo que você gasta nelas. Se você é como eu e acha que passa mais tempo trabalhando do que só vivendo, bem-vindo ao clube, né? Inclusive, eu tenho até dificuldade em contabilizar quantas horas eu passo descansando, porque eu mal me lembro. E aí parece que eu sou uma pessoa, assim, muito ocupada. Não, é ansiedade mesmo. A gente fica procrastinando, 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 mas tem um monte de coisa pra fazer, entendeu? Eu tenho um problema que eu começo a fazer várias coisas ao mesmo tempo, aí eu fico sobrecarregada e não termino nenhuma delas. Fica tudo pela metade. É, Enfim, mas aí, agora eu vou jogar uma informação que pra algumas pode ser um choque, mas pra outras vai ser nada mais que óbvio. Pensando em tudo que a gente falou até agora. Sabe o seu trabalho? Que você vai ali todo dia, segunda a sexta, de terça a sábado, enfim, a sua carga horária ali de 44 horas semanais, e esse seu trabalho ele não precisa de você. No momento em que você jogar tudo pro alto e ir embora, a sua empresa, a sua equipe, enfim, eles podem até ficar meio capenga por um tempo. Vai demorar um pouco para as coisas voltarem aí a uma normalidade, dependendo do tipo de função que você exerce, mas vai passar. E você foi só mais uma funcionária, né? Não se iluda. De onde que a gente tirou essa história de que o trabalho engrandece o homem? Deve engrandecer mesmo, algum homem por aí, porque essa bicha aqui tá miúda.
né? Tá mirrada. Trabalho tá me engrandecendo nada. Muito pelo contrário. E aí você pode aí de novo virar pra mim e dizer: ai, mas Misandre, que eu amo o meu trabalho. Eu não me importo de estar sempre trabalhando de alguma forma. Tá bom, querida, conselho se fosse bom eu não dava, eu vendia, né? Mas hoje, se você for demitida, o que que você tem? Se sua diversão, seu hobby, seu momento de relaxamento é trabalho, quando você não tem mais ele, o que que você faz? O que seria da sua vida se você não tivesse que trabalhar? Parece uma pergunta meio óbvia. Eu imagino que a maioria das pessoas vai responder de bate-pronto, que a vida seria muito melhor se não precisasse trabalhar. Eu seria uma dessas pessoas. Mas você já, de fato, assim, já parou para se perguntar: se eu não tivesse que perder 8 horas da minha vida, às vezes mais, para me sustentar, sustentar minha família, sustentar minha casa, ter dinheiro, enfim, se você não tivesse a obrigação de trabalhar, o que que você faria com o seu tempo? Como seria seu dia? Será que as coisas que você faz hoje iam ser as mesmas? Será que você ia continuar gostando das mesmas coisas? Ou será que tudo que você fez até hoje foi pautado na sua sobrevivência e na sua sobrevivência através do seu trabalho? Eu confesso que eu podia continuar falando sobre isso por mais algumas horas, né? Porque eu tô com um monte de minhoca em relação a isso. Mas para não ficar chato e para não gastar muita pauta, porque nunca se sabe quando a gente vai precisar de mais assunto, era isso que eu tinha pra falar hoje, tá? Fiz um corte meio lacaniano aqui do nada. Vamos parar por aqui hoje, tá? Mas não vai embora. Continua aqui comigo, porque só acaba quando acabar, tá? O programa não acabou ainda. Eu já dei meus recadinhos. E depois do trabalho, vocês sabem que tem o quê? Né? A gente falou de trabalho. Depois do trabalho, o que que tem? Happy Hour, tá? Então, bota a vinheta pra trocar e vamos pro drink da semana. Estamos de volta aí para o drink da semana. E aí, uma pequena curiosidade para vocês que não sabem, eu normalmente gravo essa primeira parte do programa aí com as minhas caraminholas. Aí eu pauso e gravo o drink da semana. Que aí eu aproveito para ouvir, porque eu gravo de uma vez só. Isso eu já falei algumas vezes que eu boto para gravar e vou falando. E aí, quando eu vejo que já acabou o assunto, eu paro de gravar. E aí eu vou gravar o drink da semana e aí eu me ouço. Pra ver se eu não falei nenhuma merda. Porque a gente vou falando, às vezes eu não percebo que eu falo alguma uma besteirinha e eu tenho que gravar tudo de novo. Sim, eu tenho que gravar tudo de novo. Dificilmente eu edito o que eu falo. Mas, aí eu tô me ouvindo e eu tô percebendo que minha voz está horrível. Eu não tinha me dado conta disso. Peço perdão, mas é o que tem pra hoje, tá bom? Então, o drink da semana aqui, pra você que não sabe, é esse quadro do Misandricast, em que eu dou algumas diquinhas. Normalmente é dica musical, uma dica de um filme. Hoje eu trouxe dica de música e dica de joguinho de celular, né? Que é pra você que não quer só trabalhar da sua vida, vai ouvir um álbum inteiro, vai jogar um joguinho de celular. Se bem que jogar joguinho de celular não é muito um bom conselho pra fazer quando não tá trabalhando, né? Ficar com a cara na tela, sei lá. Não sei se é um bom conselho, mas você tá indo pro trabalho, quer dar uma. Ou tá indo embora do trabalho, quer dar uma desopilada ali no transporte público, vou dar uma dica aí de joguinho de celular. Mas primeiro eu vou falar do álbum novo da Billie Eilish. Lançou por esses dias aí, não sei exatamente. Minha noção de tempo ultimamente tá meio estranha. Por conta dos acontecimentos da minha vida pessoal. Mas ela lançou por esses dias e chama Hit Me Hard and Soft. Aliás, é tudo escrito em caixa alta, então é Hit Me Hard and Soft. É meio que gritando. Não entendi. Todas as músicas estão gritando, achei um pouco agressivo, mas tudo bem. Tô batendo a mão aqui no fone de ouvido, vocês desculpa. Mas é um álbum muito gostoso. Vale super a pena você ouvir assim, do começo ao fim. Tô vendo que a galera tá gostando também, já estão dizendo que vai ganhar o Grammy. Não sei. Vamos ver qual que vai ser a polêmica do Grammy desse ano, né? Porque sempre tem uma polêmica. Mas enfim, gostei da Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft. E a minha música favorita até então é a última do álbum, justamente, que chama Blue. Eu acho a letra bonita, eu gosto da melodia. Esse álbum tem uma coisa meio rockzinho, uma coisa meio, sabe?
É bem minha vibe, eu gostei bastante. Sei que acho que é uma indicação talvez que provavelmente todo mundo já ouviu, mas se você não ouviu ainda, vale a pena dar seu play e ouve inteiro. A minha dica é essa, ouve inteiro do início ao fim. Eu tenho a impressão de que a gente perdeu esse costume de ouvir as coisas inteiras, gastar ali 40 minutos, 1 hora da sua vida ouvindo o negócio, tá? Para de ficar ouvindo música de 2 minutos. Eu detesto, eu tô criando uma ojeriza absurda de música de 1 minuto e meio, 2 minutos, tá? Então vamos gastar um tempinho aí prestando atenção no negócio e ouvindo mesmo. Ai, que chato. Vou ser chata, tá? Mas vai ser bom pra você. É ruim, mas é bom. Esse é o primeiro drink da semana. E o joguinho que eu vou indicar chama Maze. M-A-Z-E. Eu acho que na Play Store tá Maze, dois pontos, jogo de labirinto. E é justamente um joguinho de labirinto. É um jogo de velha. É ali do clube do Sudoku. É... Mas é um joguinho que você tem uma bolinha e tem um labirinto e você tem que chegar no final do labirinto com a bolinha. E aí você tem que pegar um negócio no meio do caminho, aí tem uns portalzinhos. É um jogo bonito, tem cores bonitas, tem aquela musiquinha de calmaria ali pra você ficar concentrada e ficar sugada pelo jogo. Mas é gostosinho, você fica ali no labirinto e tal, enfim. Essas são minhas duas dicas, tá, gente? De nada. Eu acho que são duas dicas ótimas, dicas muito boas, são drinks muito gostosos, deliciosos. Era isso que eu tinha pra falar hoje, agora de fato acabou o programa. Muito obrigado pra você que chegou até aqui, que ouviu todo esse lenga-lenga. É, Estamos de volta aí em algum momento, tá? Esse ano vem aí, eu juro pra vocês que eu vou pegar firme no podcast esse ano. Ainda não acabou o ano, gente. Estamos no meio do ano? Estamos no meio do ano. Mês 6. Falei que ia gravar um monte de podcast de música. Vão tirar a porra do negócio da música do Spotify. Eu não consegui fazer. Mas eu vou conseguir fazer de alguma forma o FM 6669. Então você continue mandando aí sugestões de música, sugestões de tema, de playlist. Ou manda pra mim o seu caso, sua dúvida, sua pergunta lá pelo meu Instagram, que é @misandrismos, ou por e-mail, misandricast@gmail.com. Conversa comigo aí por esses canais. Diga o que você achou, o que você achou do programa, enfim. Tô sempre por lá. No Instagram, eu tô sempre mais de observadora, tá? Confesso que ultimamente, inclusive esses dias, eu tenho ficado bem pouco. Mas, quando tem episódio novo, quando tem coisa nova, eu sempre aviso por lá. Às vezes, se eu tô dando uma palestra, alguma coisa assim, vocês podem olhar lá no Instagram, @misandrismos, que eu tô sempre avisando, você sempre vai saber primeiro por lá. Então, a gente se vê numa próxima oportunidade. Não sei quanto tempo deu, mas sempre bom lembrar que tamanho. Não, como é que era? Ah, gente, eu sempre esqueço esse. Eu vou lembrar no próximo episódio, eu trago qual que é o meu bordão de final. Mas a gente se vê na próxima. Obrigado, eu sou Misândrica. Boa noite. Pra vocês, terríveis sonhos. Tchau.